Gostaria de saudá-los com a paz do Senhor, dar o meu bem-vindo a todos vocês que aqui estão comigo neste canal para receber a linda, maravilhosa, poderosa, magnífica Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o que fazer com a Arca de Deus. No capítulo 6 e 7, um pouquinho do capítulo 5, quando os filisteus invadem Israel, levam a Arca de Deus, matam os sacerdotes, vem a morte de Eli com a notícia. E nós temos então uma trajetória da Arca de Deus. Ela foi levada de Ebenezer, foi tomada pelos filisteus em Ebenezer e foi levada para a cidade de Asdod. Mas a coisa linda e importante que eu quero citar aqui neste texto é que aquele cuidado que os próprios sacerdotes não tiveram com a arca, então, como Deus nunca perde, Ele mesmo se defende, Ele defende a sua glória, defende a sua presença. Então, a arca foi tomada pelos filisteus e levada para Asdod. E aí, então, é posto junto de Dagon no seu templo. Agora imagina, querendo igualar Dagon a Deus. Então Deus tem que reagir, Deus tem que fazer alguma coisa, porque a sua glória estava em jogo. Então ele derruba ou lança por terra a Dagon. E quando amanhece o dia, os ausditas vão e vê Dagon caído no limiar da porta, eles levantam o seu Deus. Imagina um Deus que precisa ser levantado pelo seu adorador. Então eles levantam Dagon e põem novamente em igualdade com o Deus de Israel. E Deus então reage uma segunda vez, agora estabelecendo seu juízo sobre Dagon. Lança por terra naquela noite, quebra a sua cabeça e as palmas das suas mãos, deixando apenas o tronco de Dagon, como Deus dizendo, não há Deus semelhante a mim. E então, Deus continua aí e traz um juízo sobre Asdod. Aparecem ratos, e esses ratos, então, promovem uma peste chamada nos nossos dias da peste bubônica, e começou a estourar tumor em toda parte dos corpos dos asdoditas. E foi Deus dizimando com seu juízo, com a sua ira, com a sua vingança, porque eles queriam comparar Deus com Dagon. Diz a palavra de Deus que, sob o juízo de Deus, os moradores de Asdod transferem a arca para Gat. E em Gat, novamente, Deus se manifesta na sua ira e começa tumores a aparecerem e Deus começa a dizimar os moradores de Gat. Então eles transferem então para Ecrom, mandam a arca para Ecrom. E o pavor havia tomado conta do povo de Ecrom. Então, eles tinham esta pergunta: o que fazer com a arca do Deus de Israel? Com a presença de Deus que faz a diferença, a presença de Deus que muda as situações, a presença de Deus que traz ou alegria ou tristeza, traz paz ou traz guerra, traz satisfação ou traz desespero. É da maneira que você trata a presença de Deus, da maneira que você tratar a glória de Deus, Deus assim te tratará. Deus tem a sua maneira estabelecida por sua palavra, como deve ser considerado e como deve ser tratado por todos os habitantes da terra. Asdod, Gat, Ecrom se viram debaixo de uma situação dificílima de resolver, porque eles não tinham resposta. Então, eles perguntam: que faremos
com a arca do Deus de Israel. Eles reúnem então os seus sábios, reúnem então todos aqueles que são os seus sacerdotes e buscam uma resposta à questão: que faremos com a arca do Deus de Israel? Sabiamente, é impressionante como os sacerdotes conheciam a história de Israel, porque eles fazem até uma comparação, dizendo que se devia devolver a arca para que não se fizesse como os egípcios, que endureceram o seu coração até que viesse o juízo de Deus sobre toda a terra do Egito e promovesse a saída ou a liberdade do povo do jugo de Faraó. E é impressionante a maneira como os sacerdotes aconselham e disseram: não devolvam a arca vazia. Tem que pagar uma expiação, tem que pagar um preço. É impressionante isto aí, que os sacerdotes de Dagom tiveram este conhecimento de não devolver a arca de Deus vazia, e sim que fosse paga uma expiação. Então, eles determinaram que se fizessem 5 ratos de ouro e 5 tumores de ouro. Como eles mesmos disseram, a situação das pragas e do juízo é a mesma. Sobre os 5 príncipes filisteus, ou as 5 nações filistias, que aí estavam sob o juízo de Deus. Então, eles traçam a maneira de devolver a arca de Deus. Seguem os sacerdotes dizendo: faça um carro novo, ponha a arca do Deus de Israel dentro e ponha o preço da expiação ao lado numa outra caixa. Busquem 2 vacas que tenham bezerros, mas que não tenha sido usado jugo sobre elas. E prenda os bezerros longe dessas vacas e soltem as vacas com este carro e observe que rumo vai tomar as vacas. Se as vacas forem para os territórios de Israel, então esse era o motivo das pragas da arca. Agora, se as vacas tomarem outro rumo, devemos tratar isso como uma coincidência ou como um acidente. E assim fizeram: o carro novo, puseram sobre as vacas, puseram a arca de Deus dentro do carro e a expiação, os ratos de ouro e os tumores de ouro numa outra caixa ao lado, prenderam os bezerros e soltaram, e a Bíblia diz que as vacas seguiram, bramando, chorando, em direção a Bet-Semes. E aí então os príncipes filisteus seguiram a arca bem de perto para ver que rumo tomaria. Então, depois de 7 meses que a arca permaneceu no território dos filisteus, dizimando aquela nação, ela foi levada então para Bet-Semes. E aí Bet-Semes, quando os moradores estavam trabalhando no campo, que viram vir a arca do Senhor, eles se alegraram, jubilaram, fizeram festa. E a coisa impressionante que a Bíblia diz que as vacas pararam perto de uma pedra grande, como se oferecendo a um sacrifício. E aí os bet-semitas cortaram o carro, fizeram lenha, mataram as vacas e em cima daquela grande pedra ofereceram holocausto a Jeová. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que os moradores de Bet-Semes olharam para dentro da arca. Daí Deus traz um juízo sobre os bet-semitas. Morreram 50.070 homens de Bet-Semes porque violaram a arca, olhando o seu interior. Então, não suportando esse juízo, os bet-semitas então mandaram a arca para Kiriat Jearim. E ali em Kiriat Jearim, diz a Bíblia Sagrada que nomearam sacerdotes, santificaram Eleazar, filho de Abinadab. E a arca ficou em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, sendo
trabalhado o sacerdócio pelo seu filho Eleazar, que foi santificado. E que coisa maravilhosa, a Bíblia diz que Deus abençoou grandemente a casa de Abinadab, porque ele soube a maneira real de tratar a presença de Deus na sua casa. 20 anos esteve a arca na casa de Abinadab. 20 anos aquele homem foi prosperado e abençoado. Então observem, a maneira como você tratar a presença de Deus, a maneira como você tratar Deus na sua vida, Deus te tratará também. Eu gosto sempre de dizer, queres ser abençoado nos teus negócios? Ponha Deus como teu sócio. Queres ser abençoado na sua vida? Adora-o na beleza da sua santidade. Serve com alegria e com coração sincero. E a sua vida será guardada, protegida, prosperada, porque você saberá o que fazer com a arca do Deus de Israel. Os filisteus não souberam tratar, trouxeram juízo sobre si, mas quando tiveram as reais informações de como tratar a arca de Deus, a vida dos filisteus também foi mudada. Hoje, Deus quer tratar com você desta maneira. Reconheça Jesus como o Senhor da sua vida. Reconheça Jesus como o Deus Todo-Poderoso que veio para perdoar os teus pecados e se apresentar a ti como o único caminho para o céu. A presença de Deus na nossa vida, a arca de Deus na nossa vida hoje é o Senhor Jesus. Receba-o e seja abençoado. Tenha uma semana cheia de vitória. Amém.